Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje a mensagem será de número 37, cujo título é Na Obra Regenerativa. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, nos diz Paulo: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Nós somos ou nos propomos a ser novas criaturas com Cristo. O homem velho que habita em nós ainda é muito reativo. E aqui ele destaca, Emmanuel, através das palavras de Paulo, uma situação dessas. Alguém sofre uma ofensa e tem uma atitude reativa. E ele então diz que eles a quem Paulo escreve, que já são seres espirituais, ou seja, mais espiritualizados, que têm um entendimento melhor da vida, que pudessem orientar o ofendido que está ali cheio de impulsos de reação intensa, vamos dizer assim, orientar com espírito de mansidão, ou seja, não se deixe levar pelo impulso da violência, porque senão é fácil para nós cairmos também numa ação violenta, não pensemos que não. Velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Porque o que acontece com o nosso próximo pode acontecer conosco, se não estivermos vigilantes. Temos almas mais enobrecidas do que nós? Sim, temos. Encarnadas? Temos, mas são poucas. São aqueles que vêm para ajudar na orientação dos grupos, né? Agora, a maioria de nós, não é? Nível mediano do ser humano deste mundo, nós estamos ainda como espíritos imperfeitos, habitando um mundo de provas e expiações. Se não fizermos como Jesus nos diz, vigiarmos e orarmos, acontecerá o que ele mesmo nos diz. Vamos cair em tentação. E é o que ele diz aqui, para que não sejais igualmente tentados. E tentados, corremos o risco de cair, se não estivermos vigilantes nessa mansidão que ele destaca aqui. Então, Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, que vamos repetir, escrevendo aos Gálatas: Irmãos, se algum homem, se algum ser humano, pessoa, chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Comenta-nos Emmanuel: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as talhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Que talhas? Que talhas? Não são talhas, são falhas. Se lhe destacamos as falhas,
poderá salientar os nossos gestos menos felizes, ou seja, também as nossas falhas. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outro, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Ou seja, sempre o revide, sempre reação. Aquele lá que receba o que deu, sempre no revide. E isto alimenta o quê? Este círculo de agressividade, de confronto, de situações realmente pouquíssimo felizes, nada felizes, não é? E é o que ele vai dizer: se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, muitas vezes, né, a gente tem esses impulsozinhos assim, ainda temos. Por quê? Porque ainda estamos nessa fase de imperfeição espiritual. Apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós mesmos. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. A pessoa quer lá revidar, a gente diz, isso mesmo, vai revidar, é ele que ele merece. Estamos aí aprovando o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mesmo que não digamos nada. Não dizer nada é deixar o fogo correr, não tentar apagar o fogo e ver simplesmente o fogo arder. Vamos dizer assim, ser conivente com a destruição, não é? Então, se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na verdade, na realidade, concretizando a obra regenerativa, ajudando que a pessoa supere, se cure daquela ferida, aquele mal que a atingiu, sem que revide o mal com o mal. Nas horas difíceis em que vemos nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras inferiores, sombras interiores, não esqueçamos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação como o elogio. Então, se um companheiro, sim, porque se nós formos na condenação, mais o companheiro pode o quê? Se revoltar, não é? Por estar sendo criticado, condenado. Mas não podemos elogiar, fato. Olha só a necessidade de termos um tato fraterno no falar, no tratar com o nosso próximo. Porque podemos estar jogando um copo de álcool no fogo, não um copo de água. Continua aqui o nosso Emmanuel. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, olha que interessante, acabamos de comentar isso. Ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Não é? Então não podemos ficar apoiando uma ação que é claramente infeliz e negativa. Sejamos humanos, antes de tudo. E aí lembramos daquela máxima, não é? Não fazer ao nosso próximo aquilo que não queremos que seja feito a nós. Isso é ser humano. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos nas condições dele,
se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Que muitas vezes é fácil nós julgarmos o outro e o condenarmos, mas será que no lugar dele teríamos feito melhor? Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Então, vamos nos voltar apenas ao que seja bom, estimular o nosso próximo, assim também nos precavemos na nossa emoção, nas nossas ideias, no nosso campo mental. E ele caminha para a conclusão nos dizendo assim: toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. Então, como? Sugerir ao que foi ferido o bem e não o mal. Né? Buscar incentivá-lo a não reproduzir o mesmo mal que o faz sofrer, que o fez sofrer, porque senão o que vai nos diferenciar de um agressor ou de um malfeitor? O que nos diferencia de alguém que não faz o bem é o bem que fazemos, não é? Porque se fazemos também o mal, não há diferença nenhuma entre nós e esse outro. E nosso Emmanuel diz assim ao final: de outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos, com certeza, nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O outro caiu, nós condenamos, mas e nós? A vida é como aquele pêndulo. Leva para o outro uma oportunidade de vivência, mas também traz para nós oportunidades de vivência. Então, vamos ter atenção, porque se o outro cai lá, nós podemos cair aqui. Se o outro for invigilante lá, tenhamos atenção, porque a invigilância, a falta da prece, pode sim nos induzir a erros e nos fazer cair. Quem vai fazer cair a nós mesmos somos nós, invigilantes e distantes da oração. Muito bem. Mensagem na obra regenerativa. Estamos aqui reencarnados em plena obra regenerativa. Estamos em tratamento, curando as nossas feridas morais. Não é? Vamos orar? Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na carne, abraçando os testemunhos com os quais nos comprometemos antes de aqui chegarmos, embora não lembremos, Senhor, como espíritas sabemos que participamos, ou pelo menos fomos informados, do nosso planejamento reencarnatório, das nossas necessidades reencarnatórias, do que iríamos enfrentar, das necessidades de adquirirmos virtudes que o nosso espírito tanto anseia desenvolver. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos e termos bom ânimo diante das lutas, pois foi para isso que aqui chegamos e que aqui viemos mais uma vez, em mais uma encarnação, Senhor,
para aprimorarmos a nós mesmos. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós, estejam entre nós. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos na vigilância e na lembrança da prece. Abençoa Jesus, nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Jesus, estejam em sofrimento. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.